Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar sobre essa maravilha aqui chamada 1984, escrito pelo George Orwell, que aliás era um pseudônimo, né? O nome do autor de verdade é Eric Arthur Blair, mas logo que ele foi publicar seus primeiros livros, seu primeiro livro ali, ele já escolheu George Orwell como pseudônimo, porque George era um nome tipicamente inglês, e Orwell era o nome de um rio que ele costumava caminhar ali, então ele escolheu esse pseudônimo, que é o nome que a gente conhece, o seu Eric aqui, né, como George Orwell. E 1984 é uma distopia magnífica, um dos meus livros preferidos, que eu reli esse ano para fazer o conteúdo lá do Clube MSL, porque a gente desvendou esse livro aqui completamente lá no clube. E ele vai trazer a história aqui do Winston Smith, que é um cara que vive na Oceania, né? Vamos por partes, né? Teve uma grande guerra e aí o mundo se dividiu entre 3 grandes territórios e mais um territóriozinho ali no meio que não pertence a ninguém. E a justificativa desses 3 grandes territórios ficarem brigando é para conquistar esse territóriozinho, mas é só uma desculpinha, né? Então o Winston, que é o personagem principal aqui de 1984, ele vive em um desses grandes territórios, que é a Oceania. E é um mundo totalitário, né? Porque não só a Oceania, como os outros 2 territórios, que são a Eurásia e a Lestásia, vivem sob governos totalitários, ditatoriais, né? Então a gente vai acompanhar aqui a vida do Winston nesse lugar cheio de regras, né, com a liberdade completamente cerceada, e a gente vai descobrindo, vai acompanhando aqui ele acordando para o que ele vive, né, porque ele já sente um incômodo desde o início, tanto porque ele viveu antes dessa guerra, antes, né, dessa nova forma de vida que se impõe aqui, então ele tem lembranças muito vagas de como era antes, ele tem lembranças da guerra mesmo, que resultou na divisão do mundo nesses 3 territórios, né? Mas ele sente um incômodo por estar ali, ele sente que as coisas não estão corretas, né? Não estão correndo conforme deveriam acontecer. E é isso, a gente vai acompanhar ele nessa jornada aqui, né? Eu não gosto de ficar dando spoiler dos livros, então eu falo o básico para que você saiba do que se trata a história, tá? Uma coisa muito importante que você saiba aqui, ao ler 1984, é o contexto que inspirou o George Orwell a escrever esse livro, a criar essa sociedade aqui. 1984 é um livro que ele é muito instrumentalizado. Existe essa palavra? Ele é usado como instrumento de todos os lados aí, de todas as vertentes políticas, né? As pessoas, elas querem sempre apontar o dedo para o outro lado, dizendo aqui que 1984 está mostrando que a direita ou a esquerda é totalitária, não sei o quê. Mas as pessoas se esquecem de voltar os olhos para si mesmas para poder entender o que o George Orwell falou pra gente e não pra gente ficar apontando o dedo pros outros, né? A verdade é que o contexto que inspirou essa obra aqui, ele é muito mais abrangente do que qualquer tipo de maniqueísmo, do que qualquer pensamento assim, muito quadradinho, esquerda e direita, sabe? Então o que acontece é que o George Orwell, ele viveu as 2 grandes guerras. Ele não experienciou assim, né, mas ele também teve conhecimento da Revolução Russa, que também aconteceu quando ele já era ali jovem, e também a Guerra Civil Espanhola, que inclusive o George Orwell lutou, levou um tiro na garganta, quase ficou mudo, né, então depois ele conseguiu recuperar a voz aos poucos, mas a voz dele nunca foi a mesma, ela ficou com um tom mais grave, né, então ele foi repórter na Segunda Guerra, porque ele queria lutar, só que ele não pôde, porque ele já tinha esse problema, ele também já estava desenvolvendo a tuberculose. Então, assim, ele viveu de fato todos esses momentos muito conturbados e sempre, na opinião do George Orwell, causados por líderes totalitários.
Então ele tinha aversão a qualquer tipo de totalitarismo, né? Ele se dizia um homem socialista, né? Mas ele também fazia críticas ao socialismo. Então a gente vê que o George Orwell não era nada maniqueísta, ele não era nada assim preto no branco, sabe? Ele sabia que até aquilo que ele acreditava tinha problemas, né? Então não tem por que a gente enxergar a obra dele com esse maniqueísmo todo, né? A gente precisa ir além, né? E ele acaba se inspirando aqui para criar essa sociedade aqui, a Oceania, principalmente em 3 regimes totalitários que eram o foco assim, das críticas do George Orwell. Basta vocês lerem os ensaios dele que vocês vão ver isso, que são o fascismo, o nazismo e o comunismo. Pois muito bem, né? Agora vamos partir para uma análise literária de fato da obra. Eu acho importante que você conheça o contexto justamente para que você faça suas reflexões, né? O que você está fazendo que pode dar força a um líder, a um regime totalitário, né? Eu acho que essa é a grande questão aqui, que a grande reflexão que o George Orwell nos impulsiona a fazer aqui com 1984, né? Agora, numa análise literária, porque este canal é de literatura, não é um canal de política, né? Então, vamos pensar aqui em 1984 como obra literária que é esplêndida, né? As mensagens são esplêndidas, mas a construção dessa narrativa aqui também é esplêndida. Começando aqui pelo nosso protagonista, né? O Winston Smith. Ele é um homem que ele não é nada perfeitinho. Ao longo da narrativa a gente percebe uma construção muito completa assim dele, sabe? Ele tem os defeitos. O Winston várias vezes ele faz raiva na gente aqui. Ele, até mesmo ele criança, né, já demonstra algumas atitudes assim, alguns traços de personalidade dele, tipo um egoísmo, quando ele rouba o chocolate da irmãzinha que estava morrendo, né? Então são coisas assim que já vão mostrando nas entrelinhas desse personagem que ele não é nada perfeito, né? Aqui não se trata de um herói, não é um homem bonzinho, sofrendo aquilo ali do regime, é um homem comum, né? Com vícios e virtudes. Tem hora que a gente fica do lado dele, tem hora que a gente fica com raiva dele. Essa construção do Winston eu acho muito bem feita, sabe? Um arco, uma construção de personagem muito complexa, né? Ele parece de fato uma pessoa real, né? Parece que o Winston de fato existe ou existiu, enfim. E tem outros personagens que vão girar em torno do Winston ali e que vão ajudar, de certa forma, a complementar, né, essa personalidade aqui do Winston, né, que vão fazer, às vezes, contraponto com ele. A Julia, por exemplo, né, além de ser o par romântico aqui do Winston, né, ela, de alguma forma, ela faz um contraponto com ele. Porque ele até fala numa determinada parte aqui da narrativa que a Julia só é rebelde da cintura para baixo, né? Porque ela tá mais preocupada em viver o agora, em ter uma vida boa ali. Ela não tá preocupada em criar um mundo bom para as pessoas que vão vir depois. E o Winston, ele tem muito esse discurso. Só que a partir do momento que ele faz essa provocação para ela, de que ela só é rebelde da cintura para baixo, e que ela responde que sim, sou, e qual é o problema disso, né? A gente consegue perceber que o Winston também, de certa forma, só é rebelde da cintura para baixo, porque ele fala que ele quer um mundo melhor. Mas o que é que de fato o Winston faz por um mundo melhor? Então a gente tem que perceber nessas minúcias assim que o George Orwell colocou na construção do personagem e que torna esse personagem tão real, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa criticando outra e a gente pensa assim, pô, mas ela tá falando isso sendo que ela também faz aquilo, né? E o Winston aqui, ele é muito real nesse sentido, né? Ele faz algumas críticas que são muito válidas, que ótimo que ele quer um mundo melhor, porque ele tá vendo que aquele mundo ali não presta, né? Mas ao mesmo tempo, qual é o tamanho da hipocrisia do Winston, né? No que ele colabora com esse regime? E aí a gente se pergunta, no que a gente colabora
com qualquer tipo de totalitarismo, né? Quando a gente quer cancelar uma pessoa porque ela tem uma opinião diferente. Eu não tô falando de crime, tá? Tô falando de opinião diferente. Eu voto em A e você vota em B. E aí eu vou te cancelar porque eu não concordo com o seu voto. Eu posso não concordar, mas é certo eu querer que o meu pensamento seja um pensamento único? Isso não é um pensamento totalitário? Entendeu? É esse tipo de reflexão que o Orwell vai provocando aqui, principalmente com relação à construção aqui do Winston. Outro ponto interessante nessa narrativa aqui é o narrador escolhido para contar essa história pra gente. Ele é um narrador onisciente, que é aquele narrador que ele conhece tudo o que está acontecendo, inclusive os sentimentos, os pensamentos, né, as emoções, as memórias dos personagens. Só que o narrador onisciente, que é aquele narrador em terceira pessoa, ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser onisciente universal, que ele vai expressar sua onisciência com relação a todos os personagens, ele vai saber tudo que todos os personagens sentem, pensam, né? Ou ele pode ser um narrador onisciente seletivo, que é o caso aqui de 1984, porque ele só é onisciente com relação ao Winston. Ele só sabe dos pensamentos, dos sentimentos e tudo mais do Winston, né? Então ele é aquele tipo de narrador que ele observa tudo de cima, ele consegue saber toda a ação, todas as conversas, né? Tudo que acontece olhando de cima, e ele também entra no personagem Winston. Ele sabe tudo que o Winston pensa, as lembranças dele, as memórias, tudo do Winston. Isso tem um motivo muito interessante aqui, por isso que eu sempre falo, gente, principalmente lá no clube, eu sempre falo com o pessoal, nada é sem querer dentro de uma narrativa bem construída. Quando o George Orwell escolhe aqui um narrador onisciente seletivo, ele tem uma intenção. Tudo dentro da narrativa tem intencionalidade, né? E a intenção do George Orwell aqui é porque existem algumas surpresas que ficam guardadas para serem reveladas mais para frente, que eu não vou revelar porque eu já falei que eu não vou dar spoiler. Mas se o narrador fosse onisciente universal, essas surpresas não seriam possíveis, né? Então, por exemplo, uma revelação com relação à as verdadeiras ideias de um determinado personagem, né? Ficam escondidas, porque o narrador ele não tem acesso à cabeça daquele personagem lá. Então a gente não sabe de fato se o que ele está falando é verdade, se não é. E aí a gente só descobre isso junto com o Winston. Isso só é possível por causa desse narrador onisciente seletivo. E se ele fosse onisciente universal, a gente já saberia antes, porque a gente já saberia tudo que se passa dentro da cabeça desse outro personagem que é, assim, de certa forma responsável por nos surpreender, né? É difícil ficar falando em códigos, né, para não dar spoiler, mas se você leu, eu acho que você entendeu. Se você ainda vai ler, quando você estiver lendo, você vai entender. Enfim, saibam que a escolha desse narrador é muito importante para guardar essas surpresas aqui que a narrativa traz pra gente. Outro ponto importante para você observar na narrativa é com relação à utilização do espaço. O espaço que é um elemento que às vezes fica muito deixado de lado, né, na nossa análise da narrativa, mas tem algumas narrativas que ele é muito importante e é o caso aqui, né? A descrição dos espaços em 1984, dentre tantas funções, tem a função muito especial de mostrar pra gente o declínio daquele regime, né? Um regime que se diz tão perfeito, que atende às necessidades da população, que divide tudo exatamente igual, que todo mundo é igual, né? A tal da igualdade, né? Então, a gente vai vendo pela descrição dos espaços que, na verdade, isso tudo é uma falácia, né? Porque tá tudo caindo aos pedaços, tá todo mundo morrendo de fome, todo mundo magro, todo mundo morando em lugares insalubres, as paredes riscadas, pintura caindo, né? Então a gente percebe pela descrição do espaço, não precisa o narrador nem ninguém falar com a gente que aquele ali é um regime falido, um regime que reparte igualmente a pobreza, né? E nada mais do que isso, apesar dos líderes, né, do regime, ou do grande irmão, né, que é um líder, assim, imaginário, né, ele falar que não, que tá tudo indo bem, que tá tudo ótimo, que a Oceania é o melhor lugar do mundo, a gente vê
pelas descrições do espaço, que não é bem assim. E também através das descrições do espaço aqui, a gente percebe a diferença da população de uma forma geral para as pessoas que estão ali no núcleo do partido, né? Porque é uma sociedade dividida em 3 níveis, né? Então tem a galera do núcleo do partido, que é a galera que manda mesmo. Tem a galera ali do partido externo, que é onde a camada ali do meio, que é onde o Winston se encontra. E tem os proletas, que é a galera mais pobre, né? Que fica embaixo ali daquela pirâmide social construída aqui na Oceania. Então, através dos espaços também, da descrição dos espaços, a gente percebe como que a galera do núcleo do partido tem uma vida muito mais privilegiada, né, do que o resto da galera, né? Tudo isso a partir da construção de espaço. Aí, fora a questão da descrição do lugar onde os proletas vivem, né? As descrições também com relação ao próprio controle, as teletelas, porque nesse lugar aqui existem teletelas por todos os lados, na casa das pessoas. Dos proletas, não. Os proletas, eles são meio deixados de lado, porque eles nem são olhados ali como seres humanos. Aqui durante a narrativa tem uma parte que fala que o partido nem enxerga os proletas como seres humanos, né? Mas da galera do partido externo e do núcleo do partido tem teletelas que ficam ligadas o tempo todo e não só você vê o que está passando, mas quem está lá do outro lado vê o que você está fazendo. Então é controle mesmo, né? Um controle social intenso para chegar até o controle do pensamento, que é a grande ideia aqui desse grande irmão. E aí, falando nessa questão do controle do pensamento, a gente tem que citar 2 conceitos, né, que são colocados aqui dentro da obra. Uma é a nova fala, ou nova língua, vai depender aí da sua tradução, e o outro conceito é o do duplo pensamento, né? Então, a nova fala, porque para a gente chegar no duplo pensamento, a gente tem que entender o que é a nova fala. Isso é muito interessante, gente, essa criação do Orwell aqui, porque é uma coisa que a gente pode trazer para a nossa vida, né? A nova fala, ela é como se fosse, não, ela é a língua oficial, ela está se transformando na língua oficial da Oceania. E ela tem 2 objetivos. O primeiro é restringir o vocabulário, porque restringindo o vocabulário, as pessoas não vão ter nem como se expressarem contra o regime. E a segunda motivação aqui da criação dessa nova fala é esvaziar algumas palavras, para que elas não tenham o peso suficiente para que as pessoas se revoltem contra o regime. Então, são formas, né, de controle de pensamento muito claras, né? E aí a gente chega no duplo pensamento, que é a capacidade que o governo aqui, né, desenvolveu de fazer com que as pessoas acreditem em 2 ideias contrárias ao mesmo tempo, só que aceitando ambas como verdade e entendendo que isso é uma coisa racional, né? Vamos dizer assim. E daí vem essa questão aí do 2 mais 2 é igual a 5, que é muito conhecido com relação a esse livro, e resume bem o duplo pensamento, porque o narrador explica aqui, né, que se você sabe que 2 mais 2 é igual a 4, mas se o governo te fizer acreditar que 2 mais 2 também pode ser igual a 5, significa que ele conseguiu controlar o seu pensamento. E aí vale a pena a gente pensar na nossa vida, né? Quando que a gente aceita ideias contrárias como uma coisa natural, né? Quando que a gente faz julgamentos de pessoas ou de situações com 2 pesos e 2 medidas. Se tal pessoa disser isso, eu vou relevar porque eu concordo com as ideias dela, mas se for a outra pessoa que disser a mesma coisa, aí eu já dou um outro peso para aquilo ali, né? Tudo isso abarca, tá abrangido aqui pela questão do duplo pensamento, que são coisas que a gente pode trazer para a nossa própria vida. Agora eu vou fazer alguns breves comentários sobre edições, porque tem muitas edições aí de 1984, né? Mas antes eu queria te perguntar se você já se inscreveu aqui no canal. E se você não se inscreveu, eu queria te convidar para se inscrever, para você ter acesso a muito conteúdo literário, um conteúdo que eu sempre busco trazer um aprofundamento, um conteúdo exclusivamente literário, porque aqui eu faço questão de falar de literatura, né? E é lógico que a gente acaba
colocando nossas ideias, né, e tal, mas o intuito aqui é falar e é divulgar a literatura, então se você concorda com essa forma de enxergar a literatura mais profunda, mais se atendo às questões literárias, vem comigo que você vai ser muito bem-vindo. Não esquece de ativar as notificações, também o sininho, para que você receba as notificações sempre que sair vídeo novo aqui, tá bom? Então vamos falar sobre as edições, né? São muitas edições, né? E sempre me perguntam lá no Instagram qual edição de 1984 eu recomendo. 1984 e O Morro dos Ventos Uivantes. São campeões, assim, livros campeões, que a galera pergunta muito qual edição, né? E eu tenho uma edição preferida, tá, gente? Que é essa daqui, da Companhia das Letras. Ela é uma edição linda, além dela ser linda, né? Que ela tem uma capa de tecido, assim. Ela tem muitos textos de apoio e eu valorizo muito isso, porque 1984 é um livro que foi escrito em inglês, né? Então é um livro que, querendo ou não, é mais fácil você encontrar boas traduções, né? Mas tem o plus, né? Tem edições que tem esses textos de apoio, né? E aqui, olha, isso tudo aqui é tudo texto de apoio, tá vendo? Ainda tem uma apresentação aqui bem completinha aqui na frente também. Então, é uma edição que eu acho que vale muito a pena, sim. Eu achei os textos, de maneira geral, assim, bem diversificados com relação ao ponto de vista, porque como é um livro que a galera leva muito pro lado da política, tem algumas edições que são muito voltadas para um espectro só da política. E aí eu acho que não colabora, porque não te faz pensar dos dois lados, né? Te leva só numa determinada direção. Eu não gosto de ser guiada numa determinada direção. Eu gosto que as pessoas me deem liberdade de enxergar os dois lados e definir o que eu acho certo, né? E querendo ou não, esses textos aqui, eles são mais abrangentes nessa questão ideológica mesmo, né? Então, tem edições aí no mercado belíssimas que eu não gostei, né? Eu achei que os textos são todos voltados para um lado só. E assim, tudo bem, tá, gente? Eu não gosto porque eu prefiro ter uma visão mais ampla para formar minha própria opinião, porque ainda mais um livro como 1984 não tem uma forma só de você enxergar esse livro aqui, né? Então eu prefiro textos que dão essa visão mais ampla das coisas. Eu gosto mais dessa edição aqui da Companhia das Letras. Tem essa edição aqui, que é a mesma, né? A mesma tradução, só que esse daqui é uma edição mais antiguinha, bem mais barata, mas também é muito boa. E ela tem 3 textos de apoio nessa daqui. Textos bons também, mas se você puder comprar essa daqui, ela tem um material bem vasto mesmo para você mergulhar de fato na obra, né? Ver a visão ali de outras, ter a visão de outras pessoas sobre a obra, enfim. Eu acho que vale muito a pena essa edição aqui que eu recomendo, né? De uma forma geral, com relação às traduções, igual eu falei, você pode ficar tranquilo. Se for por causa de tradução, você pode escolher a edição que mais te agrada aí, porque pelo menos desse monte de edição que eu vi aí até agora, né? Todas que eu li um trechinho, que eu pedi pro pessoal me enviar foto, às vezes, de alguma edição que eu não tenho aqui, né? Pra eu ver, pra eu dar manjar, né? a tradução. Eu achei todas boas e tal, então por causa da tradução não se preocupe. A minha indicação dessa daqui é mais por causa dos textos de apoio mesmo. E fica aí essa sugestão, né, gente? Não enxergue nem essa, nem nenhuma obra, nem nada na sua vida de um lado só, né? Por mais que tenha um lado que você acredite mais, né? Pense em olhar várias visões, né, de uma mesma questão. Porque as coisas não são assim também. Um lado não tem razão em tudo, o outro lado também não tem razão em tudo, né? E o ideal é que você pense sozinho, né? Não deixe ninguém pensar por você. É isso que eu sugiro que você faça na sua vida. É isso que eu sugiro que você faça aqui durante a leitura de 1984. E que você, ao invés de apontar o dedo para outras pessoas, aponte o dedo para si próprio e pense o que está descrito aqui que eu faço na minha vida que eu posso melhorar. Eu acho que a melhor forma de ler 1984 é essa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe suas considerações aqui nos comentários. Me conta se você já leu esse livro, se gostou, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.